Boa noite, tudo bem com você? Graças a Deus estamos aqui para mais um culto, para cultuarmos o nosso Deus. Tudo isso que está sendo preparado, algo que você não vê, que está por trás das câmeras, tudo isso é para glorificar a Deus. Todo o nosso aparato, tudo isso é para que Deus seja louvado em nossa vida. Eu quero convidar você a entronizar ao Senhor dentro da sua casa, onde você está, se você está assistindo esse culto depois dessa gravação, depois desse domingo. Irmãos, a verdade é que nós precisamos do Senhor. E eu quero começar esse culto fazendo uma oração. Mas antes de tudo, eu gostaria que você compartilhasse com alguém que você ama. Ah, Alex, eu não vou fazer isso com muita gente. Compartilhe com alguém que você ama. Alguém está precisando de uma palavra. Alguém está precisando de uma alegria do louvor que vai ser ministrado nessa noite. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos colocar a nossa vida aos teus pés. Passamos, ó Deus, por uma semana difícil, uma semana alegre, feliz, mas independente disso, Senhor, com choro ou com alegrias, nós estamos aqui e pedimos a Tua presença no nosso coração, que o louvor fale ao nosso coração, mas acima de tudo, que nós possamos entregar aquilo que nós temos diante do Senhor, seja pouco ou seja muito. Deus, seja louvado e entronizado em nosso coração. Nós desejamos um pouco mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vivo neste momento, ainda em Tua presença. Os ruídos se vão. Fala comigo, meu Pai. Tens a minha atenção. Eu permaneço te ouvindo. Nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de Ti. Quero algo novo e entrego-me. Meu querer é viver em Teu amor, derramar-me em quem Tu és e Te conhecer mais fundo, meu Senhor.
O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. Faz em mim, quero querer, Jesus. Te adoramos, Rei da Glória, Rei da Glória. Meu querer é viver em teu amor, derramado em quem tu és, e te conhecer mais fundo. Meu Senhor, abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque. O meu querer é viver em teu amor e derramar em quem tu és, e te conhecer mais fundo. Meu Senhor, abre o meu coração, joga os medos para o ar. Eu anseio por um toque do céu. Eu anseio por um toque do céu. Adora o Senhor na sua casa, exalte o nome de Jesus. Oh, te adoramos, Jesus, te adoramos. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo. Meu Senhor, abre o meu coração, joga os medos para o ar. Eu anseio por um toque do céu. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Tu és bom, bom.
não me deixarás jamais. Cante isso em uma só voz, na sua casa, com a sua família. Não me deixarás jamais. Tu 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 não me deixarás momento de adoração na sua casa, comece a dar elogios ao Senhor. Diga que Ele é santo. Tu és santo, Jesus, Tu és santo. Nós adoramos o Teu nome, Rei da glória. Rei da glória. Bendito, bendito és. Oh, bendito. Não há outro. Tu és incomparável. O Teu amor é imensurável. Te adoramos, Rei da glória, te adoramos. Maravilhoso. Vem sobre
Criador, mas que perfeito, quão grande amor, quão imenso é. Criador, mas que perfeito, Criador, mas que perfeito tu és. Só tu és Criador, tu és o meu Criador, meu Criador. Aleluia, 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 Amém. Deus abençoe a vida do Ministério de Louvor, de cada um que louvou a Deus. Espero que você tenha louvado a Deus aí na sua casa, com a sua família, usado esse momento para louvor e adoração ao nome dele. Nós estamos na expectativa aí de uma volta de alguns cultos presenciais que nós iremos ter. Nossa expectativa para o próximo mês, o culto de ceia, o nosso pastor vai falar um pouquinho também. Fique atento às nossas redes sociais, siga-nos no Instagram e no Facebook, @Igreja da Família OF. Lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, todos os informativos, se vai voltar, se não vai voltar, quando que são os horários dos cultos, as lives que nós estamos tendo no Instagram, tudo nós notificamos por lá. Então siga-nos, aqui embaixo está o endereço também, você pode colocar no Instagram lá, @Igreja da Família OF, no Facebook. E aqui no YouTube você já está aqui, então você deixa o seu like, compartilha esse link aqui. Eu tô te dando um tempinho, compartilha que vai vir uma mensagem abençoada, amém? Um recadinho para as mulheres. Mulheres, vocês que estão aqui, jovem, adolescente, casadas, você que é visitante que está aqui também. Amanhã, dia 28, vai ter uma live especial, a Conexão Feminina, às 20 horas no Instagram, Igreja da Família OF. Não perca, amém? E agora eu quero falar com vocês sobre as ofertas e os nossos dízimos. Vocês não estão vendo muito aqui, mas nós temos uma equipe aqui, nós temos equipamentos que nós queremos aprimorar e levar um culto abençoado para a casa de vocês, né? A estrutura provavelmente vai continuar
cultos ao vivo e nós queremos contar com você. A igreja tem sido fiel, tem nos abençoado durante esse tempo de recesso, mas nós queremos orar para que você seja abençoado, para que Deus abra portas onde precisa. E eu quero pedir para você também ore nesse sentido, que Deus mande ajuda para nós e continue mantendo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Feche seu olho agora que eu vou orar por nós. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por quem Tu és em nossas vidas e obrigado por ter sanado as nossas dificuldades, Senhor, as nossas dificuldades financeiras aqui como igreja. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o propósito desse ministério e o Senhor, eu quero Te agradecer por aqueles que mantiveram-se fiéis, Senhor, à Tua palavra, mantiveram-se fiéis dando seus dízimos, ofertando na Tua casa, e aqueles que estão tendo dificuldades, Senhor, vem abençoar, vem abrir portas. Nós sabemos que esse momento está sendo tão delicado dentro das casas, nas famílias, pessoas perdendo seus empregos, mas que o Senhor venha restituir e venha, Senhor, dar o melhor para o Teu povo que tem sido fiel à Tua palavra e fiel a Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um. Deus abençoe. Amém? Fique com a palavra aí. Deus abençoe. Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor. Estamos aqui novamente com você e com certeza com o coração animado, abençoado. Estamos caminhando aí para o finalzinho do mês de setembro e tantas coisas gostosas o Senhor nos deu nesse mês, e foi um mês também muito oportuno para trabalharmos temas bastante interessantes, relevantes para a época em que estamos vivendo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela participação de todos. Eu quero agradecer a Deus pela Igreja da Família, que tem sido bastante participativa, caridosa e tem dado assim a sua presença nos nossos eventos online, nas nossas lives. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. E sempre reforçando o que já foi falado aqui para você, não deixe de comunicar isso com outras pessoas, não deixe de integrar outras pessoas, os seus vizinhos. Nós sabemos que Deus pode salvar almas através de programações como esta. Com certeza a palavra, o louvor, todo esse conjunto de coisas que acontecem nesses momentos das nossas lives, dos nossos cultos online, com certeza o Senhor Deus estará abençoando e salvando vidas. Nós acreditamos nisso, estamos em oração para que isso ocorra, para que isso aconteça. Eu quero desafiar você a pôr no coração que você não pode parar de ganhar almas. Precisamos evangelizar, precisamos pregar, falar do amor de Deus. Precisamos continuar o projeto único que o Senhor nos deu. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem essa comissão dada por Deus, eu tenho, todos nós temos. E Deus com certeza vai nos abençoar de maneira muito preciosa, de maneira riquíssima. Eu não tenho dúvida disso, eu confio poderosamente. Estamos também orando ao Senhor, porque no mês de outubro agora, com a graça de Deus e Deus querendo, nós teremos aí o nosso primeiro culto presencial com a ceia do Senhor. Você deve aguardar comunicações, nós temos o contato dos irmãos, temos aí as redes sociais e vamos compartilhar com você quais serão os métodos usados para você se inscrever, para você saber como vai ser todo o processo para o nosso culto presencial. Irmãos, ore ao Senhor. Irmãos, abra o seu coração, se disponha a interagir profundamente com esse projeto, com esta obra do Senhor. Hoje eu quero continuar a terceira mensagem na série A Caverna de Jonas, e exatamente deveremos ir nos 4 capítulos. Hoje, o capítulo de número 3, quero compartilhar com você a leitura desse capítulo. Porém, antes quero orar pela sua vida, quero orar também pela minha vida, para que o Senhor me conceda graça, para que nesse momento vidas aqui sejam tocadas, que haja um mover do céu, que o Senhor promova aquilo que só Ele, como Deus Todo-Poderoso, Ele pode promover. Você pode orar comigo agora? Você pode interceder comigo? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela grande oportunidade
noite, pela bênção que o Senhor está nos dando, de estar aqui com os teus filhos, com todos que estão, Senhor, envolvidos diretamente e aqueles que indiretamente estão também participando desse momento. Estes que estão agora em casa, esses que estão em algum lugar com o seu celular, sei de irmãos que estão trabalhando no horário noturno, deixando o seu celular ligado, assistindo pelo YouTube. Senhor, que bênção, ministra, Senhor, na vida de todas essas pessoas, que haja, Senhor querido, uma grande corrente forte em elo, Senhor querido, para a participação desse culto, e que haja sim uma unção que se espalhe poderosamente sobre cada um dos teus filhos, e que alcance também aqueles que devem realmente ouvir a palavra e serem salvos, porque o Espírito Santo que convence, que trabalha no coração do ser humano, com certeza o Espírito Santo atuará. Meu Deus, muito obrigado, me capacita agora, me dê unção para isso, Senhor, norteia minha mente, todas as minhas ações, da planta do pé ao alto da minha cabeça, que eu seja totalmente direcionado pelo Senhor. Eu te clamo, te peço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos, aqui você vai ter comigo, você vai ler comigo aqui, acompanhando a minha leitura em Jonas capítulo 3, que também tem apenas 10 versículos. O livro de Jonas é um livro muito gostoso de ler e também não é um livro tão extenso assim, mas tem lições importantíssimas. Capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui com você agora, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que eles bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Vou repetir: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém. Que coisa, hein? Você sente já logo no comecinho que a leitura já mexe com você, mexe comigo, com certeza. Essa ênfase é interessante darmos na hora de fazermos a leitura, para que você já comece a despertar aí uma luzinha, acenda aí na sua cabeça, porque com certeza será alvo também de reflexão aqui com o pastor Jorge.
E eu peço que Deus me ajude cada vez mais a que você entenda profundamente a Bíblia, a palavra de Deus. O tema é esse, a caverna de Jonas. Nós vimos no primeiro momento, lá no capítulo 1, quando esboçamos aí há 2 domingos passados, falando exatamente que a primeira caverna que abordamos acerca de Jonas foi exatamente a caverna da rebeldia. E o que esta caverna trouxe para ele? Quais foram as consequências? Então, uma caverna indesejável. Não queremos entrar nessa caverna, não devemos entrar nessa caverna. Mas no capítulo 2, quando abordávamos também no domingo passado sobre a caverna do Jonas, nós pudemos ver e analisar que era uma caverna que, por sua vez, embora, abre aspas, caverna, era necessário analisar que ali ele teve experiências maravilhosas e que esta caverna, por sua vez, deverá ser desejada por nós. Deveremos entender que é possível entrar em alguma caverna e que se esta caverna for inerente à caverna de Jonas, isso deve levar-nos a processar o que processou na vida de Jonas, uma vida de oração, uma vida de confissão e coisas profundas que aconteceram. E você tem aí o nosso link, você tem aí no YouTube para poder assistir e compartilhar com seus amigos e irmãos. E esta semana eu gostaria que você também tivesse a oportunidade de desenvolver com a sua família, desenvolver nos grupos a mensagem de hoje. A caverna de Jonas, no momento que nós vamos abordar aqui, esta é muito importante porque ela vai nos mostrar o que Deus fez, ou o que Deus deu a Jonas ao enviá-lo para a sua missão. Muito forte, você acabou de ler comigo aí, porque nesta caverna de hoje, o Jonas vai nos mostrar, nós teremos oportunidade de ver, de antever coisas maravilhosas que o Espírito Santo agiu dentro nesse momento de caverna em que Jonas estava vivendo. E o que ele descobre, o que Deus revela, será rico para você, como foi rico para mim, e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Vamos analisar em detalhes tudo isso. No primeiro momento, na caverna, Jonas, ele descobre o Deus da segunda chance. É isso que diz o versículo 1. Pela segunda vez, diz o texto, a palavra do Senhor, verso 1, veio a Jonas pela segunda vez. Olhe bem para mim, por favor, me escute. Isso é importante para a vida do profeta. A segunda chance agora franqueada na vida do profeta. Profeta que tinha um ofício. O ofício profético é diferente de hoje, o que nós acreditamos em dons de profecia, né? É muito importante saber separar isso. Não devo fazer nenhuma exposição agora sobre isso, mas ele tinha um ofício. E este profeta passava por uma escola de profeta, tipo de seminário que nós falamos hoje. Ali ele era instruído, ensinado, ali ele tinha toda uma direção. E ali também tinha uma unção de Deus, o Espírito de Deus que se manifestava sobre esses homens que estavam na escola dos profetas. E o que o Jonas recebe? Uma segunda chance, como Pedro. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, lá nos seus versículos de número 15 em diante, nós encontramos Jesus falando com Pedro. Após Pedro ter negado Jesus, após Pedro ter dito que não o conhecia, após ele ter dito que não sabia nem do que se tratava aquele momento, agora Jesus aparece para Pedro e lhe dá uma segunda chance. Jonas, ele não é só perdoado aqui, mas ele também tem aí restaurado o seu ofício. O Jonas podia ser restaurado e ir para casa e viver a sua vidinha como Dante. Só que ao contrário, ele é restaurado ao seu ofício. A segunda chance que Deus deu para Jonas foi exatamente de poder salvá-lo, porque ele estava aí entrando no Hades, e no segundo momento, ele também ser restaurado ao seu posto. A Bíblia mostra que ele vai de novo, ele vai novamente agora, ele ouvia a voz de Deus e ele vai agora atender a comissão que Deus lhe havia atribuído. Vá à cidade de Nínive. Deus podia chamar outros profetas, irmãos. Deus podia chamar qualquer outra pessoa.
Mas esse é um momento importante na vida do Jonas. Nós encontramos que nesta caverna ele recebe e ele descobre, ele se identifica com Deus que dá a segunda chance. Isso não é maravilhoso para você? É maravilhoso para mim. Quantos de nós precisamos de uma segunda chance? E o Senhor é complacente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tremendo. O Jonas experimenta isso. Eu tenho um princípio comigo que quando eu perdoo alguma coisa que alguém fez comigo, eu sou crédulo novamente, eu gosto de dar oportunidade para ele, eu não excluo. Eu não sou como aquelas pessoas que falam assim, tá bom, eu te perdoo, mas não confio mais em você. Não. Eu gosto de perdoar e gosto de dar a oportunidade. Esta pessoa terá comigo uma segunda chance. E na verdade só podemos aprender com o Deus da segunda chance. Um Deus que é cheio de misericórdia. E nesta hora, quem é que recebe esse beneplácito? O próprio Jonas. O Jonas é bafejado pela glória do céu sobre a vida dele quando lhe é franqueado uma segunda chance. Bem provavelmente Deus já está falando com você, que está aí dizendo, será que eu também terei uma segunda chance? Sim, é com você mesmo. Você menino, você menina, você senhor, senhora, jovens, é possível ter uma segunda chance? Eu tenho absoluta certeza que sim. É o texto que nós acabamos de ler que vai nos referendar essa afirmativa minha. Ele recebeu, olha, vá e pela segunda vez, disse o Senhor a Jonas, pregue, pela segunda vez. Já tinha falado a primeira, mas o Senhor fala a segunda vez fala da segunda chance. E não só para a vida de Jonas, para a vida também do povo pecador. Olha que interessante, porque ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 2, prega contra ela. Me permita mostrar o Deus da segunda chance também para o povo pecador. Isso é maravilhoso, porque a segunda chance dada ao povo ninivita está clara aqui. Vai e prega. Pregar é uma oportunidade de trazer uma notícia, de alertar, de falar algo da parte de Deus. Quando nós pregamos o que Deus quer que nós preguemos, é exatamente trazer novas informações, notícias, alertas. E isso é importante, porque se Jonas não queria que o povo fosse salvo, para Deus eles mereciam uma segunda chance. O problema do Jonas lá atrás é porque esse povo aí fez muita coisa errada, e o Jonas disse o seguinte, que quando Deus decidiu que deveria ser destruído dentro de 40 dias, ele disse, esse povo não merece uma segunda chance. Para o Jonas não ir pregar, era não dar uma segunda chance para esse povo pecador, mas como ele mesmo, ele teve a oportunidade, foi auferida a ele, Jonas, a segunda chance. E nós encontramos aqui que no capítulo 3, Deus leva Jonas a também dar essa segunda chance ao povo ninivita. Entenda isso, querido, esse é o Deus que nós estamos falando. Quem anuncia algo é porque está dando uma segunda chance. Evidentemente que Deus podia mandar fogo e saraiva do céu e matar. Deus podia exterminar como exterminou Sodoma e Gomorra. Abraão, vem cá, o que foi, Senhor? Eu destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra. Senhor. O Abraão intercede pela família que estava lá, e ele tenta salvar a cidade por força exatamente de sua família. E Deus convence Abraão que não havia nenhum justo capaz de propiciar a salvação daquela cidade ou as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso é importante você entender, que aqui Deus franqueia, Deus oportuniza à cidade de Nínive, aos ninivitas, esta segunda chance. Isso é maravilhoso. Qual é a aplicação então desse primeiro tópico aqui para mim e para você? Haja o que houver, Deus sempre será um Deus misericordioso. Sempre Ele nos dará uma segunda chance. Abra o seu coração hoje. Pastor, mas eu pequei, eu fiz coisas erradas, sabe, pastor? Então, eu imagino.
Mas você precisa começar a tomar posse, porque a caverna de Jonas, na pregação de hoje, ela vai nos mostrar, ela vai nos evidenciar esse Deus da segunda chance. Ei, nem tudo está perdido. Há uma esperança para você. Calma. Quando Jesus foi chamado lá na casa de Lázaro e das suas irmãs, e elas estavam chorando porque o seu irmão havia sido morto, estava lá sepultado já 4 dias. Jesus falou: calma, eu estou aqui, eu vou trazer ele à vida, né? Eu vou dar-lhe uma segunda chance de viver. E ele foi ressuscitado. Nem tudo está perdido. Em Deus você terá uma segunda chance. Abrace isso. Abrace com unhas e dentes. Guarde isso. No primeiro momento, a caverna de Jonas vai nos mostrar um Deus que nos dá a segunda chance. Deu a Jonas, deu ao povo pecador, o povo ninivita. No segundo momento, na caverna de Jonas, nós aprendemos aí lições importantes. O versículo 5, na parte B, nos chama a atenção quando mostra para nós que os ninivitas creram em Deus. Vou repetir: os ninivitas creram em Deus. O Jonas começa a andar aquela cidade. Era uma cidade que tinha aí alguns quilômetros, não é verdade? Então é uma cidade grande, forte, né? Bem povoada. Evidentemente, para andar essa cidade, segundo o texto bíblico, precisaria de 3 dias de caminhada, em forma linear. 3 dias, muito grande, bem provavelmente maior do que a cidade de Diadema, né? Na sua extensão. Era uma cidade forte, porque tinham muralhas enormes, largas, que andavam 3 carros, aqueles carros que eram conduzidos por cavalo, 3 carros aparelhados um ao lado do outro. Era de 30 metros de altura, uma fortaleza. Nínive era uma fortaleza, era a capital da Assíria. E ali então Jonas adentra aquelas muralhas e começa a andar. E no primeiro dia que ele anda, né? A Bíblia fala que no primeiro dia ele começa a dizer e a pregar: dentre 40 dias toda Nínive será subvertida. Em outras palavras, parafraseando, Deus vai trovejar sobre essa cidade e todos morrerão. Bem provavelmente a veemência da pregação de Jonas, eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, porque embora Jonas estava restaurado no seu posto, ainda Jonas tinha um problema no coração que nós veremos na última série do domingo que vem, se Deus permitir. E nós vamos ver exatamente que o Jonas ainda estava com uma certa dificuldade em relação ao povo. E eu começo a imaginar que sua pregação deveria estar cheia de entusiasmo, no sentido de dar uma mensagem dizendo que esse povo vai ser destruído. Eu estou aqui para avisar todo mundo que daqui em 40 dias Deus vai destruir toda a cidade. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer, pregando pelas ruas, talvez parando em alguns vilarejos, e as pessoas se avolumando e ouvindo a pregação de Jonas. Deve ter sido uma cena tremenda. Que coisa! E Jonas falando, talvez esboçando também, exemplificando isso com uma imagem forte no seu rosto. Deus destruirá esta cidade, Deus destruirá este povo, Deus vai destruir todos vocês. Que coisa! Eu fico imaginando isso. E o que nós aprendemos aqui então? Que depois que ele pregou, a Bíblia fala que os ninivitas creram. Quando fala creram em Deus, creram exatamente na pregação que o Jonas tinha acabado de fazer. Eles creram que era verdade o que o Jonas tinha anunciado. Eles acreditaram piamente naquilo que foi falado pela boca do profeta. Eles não deram de ombro, eles não ficaram fazendo faz de conta. O que você está falando aí? Tá bom, tá, tchau. Não. Quando o Jó foi lá no boteco chamar os seus genros que estavam lá na taberna e falou: olha, vamos embora, vem embora comigo. Por quê? Porque eu recebi 2 visitas em casa, são anjos do céu, e eles vieram me avisar que a cidade vai ser destruída. E a Bíblia fala que os genros de Ló diz para ele: tá bom, então pegue suas filhas e vão embora.
Se é por causa disso, pode ir, tchau. Leve as suas filhas, nós temos mulheres aqui a rodo. Eles não deram nenhuma confiança. Sodoma e Gomorra foi convertida ali exatamente em cinzas, porque não deram crédito. Esses 2 homens poderiam ter sido salvos, mas aqui não. O texto que nós lemos mostra exatamente que esse povo, parte B do versículo 5, os ninivitas creram em Deus, aleluia. Eles acreditaram. Então escute uma coisa, não podemos jamais subestimar a ação do poder da palavra de Deus. Isso é importante. Parece-me que além de Jonas ter mágoas, muitas mágoas dos ninivitas, ele também não acreditava que um povo como aquele povo poderia se arrepender. Ele deve ter ficado muito surpreso. Deve ter sido uma novidade para ele. Esse povo é cruel. O povo ninivita tinha uma história de crueldade que dá medo só de contar aqui, só de imaginar. Era um povo feroz, um povo mau, um povo que usava de tortura, um povo muito cruel, insensível. Quer dizer, provavelmente o Jonas não acreditava nisso. Mas escute uma coisa, entre o Jonas acreditar e o que ele pregou, que é a palavra que Deus lhe deu em sua boca, esta palavra tem um poder. A palavra tem poder, e ela provocou algo maravilhoso. Então não podemos subestimar a ação do poder da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia manda nós pregarmos a tempo e fora de tempo. Ah, mas eu não sei. Você não tem que saber, você só tem que obedecer. Nesta caverna nós encontramos esta lição importantíssima, porque a experiência que Jonas teve no ventre do peixe ainda não foi suficiente para levá-lo de uma maneira forte à crença de que Deus era poderoso para salvar. Embora ele fora resgatado, mas naquele momento ele talvez ficara surpreso demais, porque Deus estava fazendo uma ação poderosa. O Espírito Santo de Deus, que no Antigo Testamento ele se manifestava, ele também agiu com concordância naquele momento, agindo pelo poder da palavra. E a Bíblia fala que os ninivitas creram em Deus. Olha o que o texto fala: os ninivitas creram em Deus. Esse é o primeiro momento desta lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição que aprende dentro desse segundo episódio aqui sobre esta veemente graça de Deus é que houve, olha gente, isso é importante, houve uma surpreendente salvação em massa. Gente, isso é glorioso. Por quê, pastor? Porque o Jonas deveria se orgulhar. Ele era o pregador no momento. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém pregar e todas aquelas pessoas ímpias que estão ali em massa se converter. Esse homem deveria se orgulhar, porque a pregação dele trouxe um efeito maravilhoso, onde toda a nação, todo mundo, a Bíblia fala que após a pregação, o rei, os súditos, o povo, desde o maior até o menor, todos se converteram. Todos, absolutamente todos. Isso é um sonho para qualquer pregador. Às vezes pregamos a palavra de Deus e fazemos um apelo para ver se as pessoas, ou uma alma pelo menos, se convertam ao Senhor. Mas aqui é importante você entender que a ação do poder da palavra de Deus, ela foi maravilhosa. Por quê? Porque houve uma salvação em massa. Todos, o povo começou a se arregimentar, começaram todo mundo a sair das suas casas, a começar a tirar as roupas que tinham, se vestir de saco, jogar cinza sobre a cabeça, e todo mundo começou a ir para o chão. Ninguém mais queria o conforto da casa. E aí chegou aos ouvidos do rei: o que está acontecendo? Ó rei, o arauto disse, tem uma pregação aí. Quem? O Jonas veio trazer uma mensagem da parte de Deus. E o que ele disse? O que ele pregou? Ele disse assim, assim, assim. A Bíblia fala que o próprio rei também foi lá e tirou as suas vestes reais. Irmão, você pode glorificar a Deus comigo? Ele, o rei ninivita, tirou suas vestes, convidou todos os seus súditos, todos agora despojando-se das suas indumentárias reais, e todos caíram também, se vestiram de pano de saco.
jogaram cinza sobre a cabeça, no estado de humilhação. Quem sabe Deus, ele dizia assim, quem sabe Deus olha para nós e se arrepende. Olha, isso é forte demais. Então houve ali uma ação maravilhosa. São duas coisas importantíssimas que você viu comigo aqui, que a caverna de Jonas nos ensina que jamais podemos subestimar a ação do poder da palavra de Deus. E que nesse segundo momento também houve uma surpreendente salvação em massa. Oh, oxalá que Diadema se converta, desde o seu prefeito até o mais simples morador que aqui tenha. Que este momento que você está me ouvindo, que você está agora meditando comigo nesta palavra, acredite nisso. Então pregue a palavra de Deus, pregue com autoridade. Não tenha medo, amado. Não tenha medo, não tenha receio. Deixa que o Senhor fará o que precisará ser feito, mas você e eu devemos fazer como Jonas. Vai lá, anuncie a pregação, anuncie o que Deus mandou anunciar. Acredite que o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Ele é Deus. O Senhor fará isso através de mim, através de você. Deus fará salvações na sua família, os seus filhos, o seu marido, a esposa, todos da sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Continuando aqui, gente, isso é muito forte para nós. Qual a aplicação desse segundo momento aqui? A ação de Deus é sempre soberana. Escreva isso: a ação de Deus é sempre soberana. O Isaías fala isso quando ele diz: agindo eu, Deus está falando, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus, ninguém. A nossa ação deve ser sempre obedecer a sua vontade, obedecer o que Deus manda, sempre. Alguém dizia o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então tenhamos juízo, irmãos, em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra do Mestre, a palavra do Senhor. Terceiro momento, me acompanhe, que é tão rico, maravilhoso analisarmos em detalhes. Estamos fazendo uma exposição bíblica, analisando os 10 versículos da palavra do Senhor. E aqui o versículo 9 e versículo 10, que são os últimos 2 versículos do capítulo 3, nós aprendemos também que na caverna de Jonas, Deus é rico em perdoar. Aleluia! Ele é rico em perdoar. Eu quero lhe convidar para se apropriar do perdão de Deus hoje aqui. Olha o que ele diz aqui. Quem sabe, o rei está dizendo, quem sabe Deus mude de ideia. É tão estranho falar Deus mudar. Há poucos dias aqui, na minha primeira mensagem, eu disse que Deus é imutável, né? Deus é imutável. Que negócio é esse, pastor? Parece ser um grande paradoxo isso aqui. Parece não cair bem nas nossas teologias. Mas pois é. Isso que você tem que aprender hoje, que este é o momento que você tem que entender. Quem sabe Deus mude de ideia. Ele mudou. No versículo 9 o rei fala, quem sabe ele mude de ideia, ele poupe as nossas vidas. No versículo 10 diz, Deus mudou de ideia. É isso mesmo. Por que, pastor, Deus mudou de ideia? Não, porque mudou de ideia. Me escute, por favor. Qual que é a ideia primária de Deus? Qual que é a intenção primária de Deus? Que o homem seja salvo. E quando ele vai punir o homem, é exatamente uma exceção a essa ideia primária de Deus. Deus é um Deus cheio de amor, de misericórdia. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na desgraça do homem. Então Deus sempre é positivo e nunca negativo. O negativo seria destruir, e ele destruirá se necessário for. Porém, Deus sempre gosta de restaurar, de dar uma segunda chance, e é isso que é gostoso nós olharmos aqui, porque o texto mostra que esta mudança de ideia começou com Jonas. Deus não mudou de ideia em relação a Jonas? O Jonas rebelde, o Jonas intransigente, né?
o Jonas totalmente queixudo. Falei isso no primeiro dia dessa série. Jonas se encontrava lá no versículo 6 do capítulo 2, ele mesmo fala que ele se encontrava, os ferrolhos da vida correram sobre mim e fiquei preso no país da morte. Essa versão que eu peguei aqui é uma versão o livro. Essa parte aqui, ele diz: os ferrolhos da vida correram sobre mim e fiquei preso no país da morte. Jonas recebeu ali uma mudança de ideia da parte de Deus. O Senhor mudou de ideia. Eu não vou deixar Jonas, ele estava na porta do Hades, ele estava pertinho ali. Ele falou que foi abaixo de todas as montanhas, lá no abismo, no buraco, no poço do abismo, é na entrada das portas do Hades. Isso é muito interessante. Ele mudou, ele perdoou. Por quê? Porque nesse terceiro momento, na caverna de Jonas, nós aprendemos que Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Você pode declarar isso comigo? Deus é rico em perdoar. Escreva isso. Ele é rico em perdoar. O seu perdão é uma dádiva, é uma misericórdia. Ele nos remiu. E remir, segundo a explicação do direito, remir é anular, é fazer com que aquilo que existia não exista mais, é esquecer, é não aparecer mais. Por isso que Paulo fala que aquela cédula, a sentença que nos era contrária, Jesus foi lá, jogou no seu próprio corpo e anulou. Ele anulou. E Paulo vai dizer isso para nós no capítulo 8, lá do Evangelho de Paulo aos Romanos. Gosto de chamar, porque Paulo no capítulo 1 ele fala assim, segundo o meu Evangelho. Paulo, o Evangelho Romano, a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, ele diz o seguinte, ele fala exatamente o que? Ele fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, que não vivem, mas que apenas estão diante do Senhor. Nenhuma condenação há. É isso, Ele nos remiu, Ele anulou. Isso é maravilhoso. E nós entendemos que isto foi em relação a Jonas e também em relação ao povo ninivita. Olhe comigo, por favor. Veja que a glória que foi dada naquele momento, a maior de todas as glórias, foi que Deus viu o arrependimento do povo. A Bíblia fala que Deus viu, Deus contemplou o arrependimento do povo. Então ele decidiu que não iria mais destruir a nação ali. Ele decidiu: eu não vou mais acabar. Deus mudou de ideia. É isso, né? Causa aí uma revolução no meio teológico. Espera um pouquinho, pastor. Deus muda, Deus não muda? Pois é, Deus mudou de ideia. Eu quero que você pense assim hoje, eu quero que você pense desse jeito. Por quê? Porque a ideia primária de Deus é exatamente perdoar o homem e restaurar o homem. Quando ele decide fazer um juízo sobre o homem, é a ideia secundária. Mas quando ele propicia para o homem uma segunda chance, ele mudar de ideia é voltar ao seu status quo, ou seja, a sua realidade anterior, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Então, embora o texto está dizendo que Deus mudou de ideia, nós devemos entender, fazer uma exegese, que Deus na verdade se manteve dentro daquilo que Ele é como Deus, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça, um Deus que não tem prazer em desgraça, Ele não tem prazer em ficar punindo o homem. Ele é um Deus perdoador. Por isso que a Bíblia fala que o projeto de Deus foi antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia fala que Deus ofereceu o seu filho. O cordeiro foi morto antes. Por quê? Porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. E quando Ele resolve punir, é porque realmente essa pessoa se tornou realmente empedernida, coração endurecido, petrificado. Mas Ele é um Deus cheio de misericórdia. E por que isso? Porque Ele é um Deus maravilhoso, rico em perdoar.
Ele quer perdoar você. Ele quer perdoar o ser humano. Ele quer perdoar o mais vil pecador. Ele quer perdoar a menino. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. O povo ninivita, você também não sabe o que fez. Você não sabe como eram cruéis. Você não sabe a maldade desse povo. Mas é assim então? O povo se humilha, chora e Deus perdoa? Pois é, vai entender um Deus desse. Você gostaria que fosse o contrário? Esse é um Deus que sempre o seu amor vai estar acima. A Bíblia fala que Deus se irou, mas a sua ira foi aplacada. Por que foi aplacada? Porque a sua justiça foi completada em Cristo Jesus. Então nós só podemos nos beneficiar do amor de Deus porque houve uma justiça de Deus que atendeu os anseios daquele Deus maravilhoso, santo e sacrossanto. Então Jesus é a justiça de Deus e Ele cumpriu cabalmente. Ele foi lá e o fez. Aí o Atos dos Apóstolos vai dizer que então Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus lhe deu um nome a saber que todos têm que dobrar o joelho perante este nome. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6 fala: ao introduzir novamente o primogênito na terra, ele ordena que todos os anjos de Deus o adorem. E para os anjos era um pouquinho complexo esse negócio de adorar quem? Um homem. Adorar um homem, por quê? Porque Jesus entra com o corpo no céu e depois ele volta para a terra como primogênito. Ele vem na primeira vez como unigênito, morre, sofre, ele é crucificado, fica sepultado, no terceiro dia ele é ressuscitado no corpo, ele vai para a glória celestial, recebe todo o poder, agora ele é todo poderoso, e ao introduzi-lo na terra, ordena-lhe que todos os anjos de Deus o adorem. Adorar a Jesus agora, diferente de Deus que era apenas espírito, agora nós temos um Deus que tem um corpo, e esse corpo glorificado. Eu sei que é complexo para você, mas quem sabe, se você se interessar em estudar mais, o ano que vem aí vamos ter as inscrições, voltaremos ao nosso seminário teológico. Vai ser importantíssimo você aprender aulas como teologia sistemática, para fazer aí uma exegese gostosa da Bíblia e tirar essas dúvidas da sua cabeça. Mas é isso, creia nisso. A Bíblia fala que Jesus não foi em espírito para o céu, ele foi em corpo. Ele ressuscitou, e agora um corpo glorificado, o corpo que eu e você teremos no dia do arrebatamento da igreja. Mas voltando aqui para a palavra, isso é importante, eu quero encerrar com você. Se você hoje se encontra nesta caverna, então você tem franqueado da parte de Deus o perdão, e eu convido você, tome posse em nome de Jesus, receba o perdão de Deus em nome de Jesus. Apropie-se desta graça, desse Deus cheio de misericórdia, desse Deus rico em perdoar. Isso é gostoso demais. Olha, nesta caverna de Jonas que vimos hoje aqui, nós encontramos um Deus que dá a segunda chance. Vai vendo comigo, nós encontramos a ação do poder da palavra de Deus, transformou Jonas e transformou a vida do povo, se converteram em massa. E no terceiro momento, nós vimos que Ele é um Deus cheio de misericórdia, porque Ele é rico em perdoar. Pense comigo, começa a confessar aí, começa a pedir perdão. Escreva aí: pastor, hoje eu estou retornando aos braços do papai. Escreva aí: hoje eu estou me apropriando da cura, do perdão. Hoje eu retorno, hoje eu me reconcilio com o Senhor. Escreva aí: hoje eu volto para os braços de Deus. Hoje eu me entrego a Jesus. Hoje eu confesso Ele como meu único e suficiente Salvador. Escreva aí, se você estiver fazendo isso, escreva aí, porque vai ser maravilhoso você se apropriar desta graça. A caverna de Jonas de hoje nos traz essa riqueza toda, traz essa bênção toda, e eu preciso que você entenda isso, eu preciso que você acolha isso em seu coração. Vamos ouvir um louvor, vamos pensar nesse Deus que é tão bom. Ei, um Deus bom, uma bondade maravilhosa. Hoje falei sobre isso. Vamos cantar. Deus te abençoe.
amor, de tal maneira que se entregou. Cantamos, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E ao olhar tão grande amor, me mostra que seu filho eu sou. O que eu ganhei não mereci, o que eu mereço não recebi. Cantamos, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Cante com alegria, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E não há outro que se compare, não há outro que se iguale. Tu és santo, tu és santo. Não há outro que se compare, e não há outro que se iguale. Tu és santo, tu és santo. E ao olhar tão grande amor, mostra que seu filho sou. O que eu ganhei não mereci, o que eu mereço não recebi. Cantamos, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E tu és, e tu és, é tão bom pra Deus, tu és bom, Deus, tu és bom, Deus, tu és bom, Deus, tu és bom, tu és bom pra mim. Tão bom, tão grande, tão bom, tão grande amor. E esse é o canto da graça. Me amou primeiro, me amou primeiro, me amou primeiro, me amou primeiro. E agora eu também amo, pois me amaste primeiro. E agora eu também vou amar. Deus é tão bom,
seu filho eu sou. O que eu ganhei não mereci. O que eu mereço não recebi. Com certeza você foi cantando esse louvor e foi sentindo cada palavra que o Senhor nos falou nessa pregação e revelando exatamente que nessa caverna de Jonas ele teve uma das mais gloriosas experiências. Deus se revela. Na verdade, Deus é o magnífico de tudo. E esse louvor que nós cantamos fala exatamente: Ele é bom, bom, bom. Bondade de Deus, um atributo maravilhoso de Deus, que é dado graciosamente a todos nós. Quero orar com você. Quero orar por você que hoje entendeu esta palavra e que confessou Jesus e que está se arrependendo, está como o filho perdido que volta à casa do Pai. Você já decidiu, você quer entrar em contato conosco? Nós temos as informações, nós temos aí o WhatsApp da igreja. Faça um contato conosco. Ao terminar esse vídeo aqui, depois tem aquela parte no YouTube que você pode escrever, deixa ali alguma mensagem, interaja conosco. Você vai perceber que Deus vai trabalhar e a Igreja da Família quer fazer parte desse trabalhar de Deus em sua vida. Então interaja conosco, comunique-se, vai ser muito legal. E venha nos conhecer, venha estar conosco. No domingo, segundo domingo de outubro, nós teremos aqui o nosso primeiro culto presencial, que será aí depois distribuído o horário direitinho e as vagas pelas inscrições, mas venha estar conosco através do link que nós deixaremos aqui. Esteja atento às nossas redes sociais, às nossas comunicações, porque queremos, na verdade não podemos abraçar você, mas na força de expressão nós queremos abraçar com a nossa alma você que está hoje decidindo-se por Cristo e se reconciliando com Ele. Quero orar junto com você. Amado Deus, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra encheu o meu coração e eu tenho certeza que encheu o coração de todos que me ouviram aqui agora. Eu tenho certeza que nos elevou, que propiciou um estado de espírito maravilhoso. Nós estamos, Senhor, agraciados, Senhor, com esse louvor que veio aqui para dar esse fechamento gostoso. Com certeza o povo, ao terminar, Senhor querido, esse momento, esse culto, ficará soando de um lado esse lindo louvor que foi cantado e do outro lado cada palavra, e que esta semana, Senhor, possam eles mastigarem, possam reunir-se em família e começar a comentar novamente, ler o capítulo 3 de Jonas, Senhor querido, e fazer aquele momento, aquela célula gostosa, aonde vão compartilhar as coisas gostosas que o Senhor nos falou. Muito obrigado, Deus. Senhor, fortaleça-nos e nos dê a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, fiquem todos na paz.